nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e nos nossos pecados o sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Suas vozes. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, surgindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e nos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Os pecados perdoados.
assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Seja bem-vindo a todos que estão agora nos acompanhando na transmissão desse momento juntos. É uma alegria receber a cada um. Nós sabemos que Deus tem trazido a você nessa noite, neste local, pois Ele tem um recado diretamente para o seu coração. Eu tenho certeza que você poderá ouvir a voz de Deus falando ao seu interior. Abra o seu coração para você ouvi-lo e junte-se a nós também para adorá-lo e louvá-lo ao longo desse culto. João capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Acompanhe comigo. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também, e vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, nós confessamos que Tu és a verdade, o caminho, a vida para as nossas vidas. Nós entendemos que somente há um caminho para o Pai e é através de Ti. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para juntos louvar o Teu nome, agradecer as Tuas bênçãos em nossas vidas e experimentar
as verdades da Tua palavra sendo ministradas ao nosso coração, venha nos encher com a Sua presença, nos revestindo, nos encorajando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados e amadas irmãs da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. É uma satisfação muito grande nesse momento poder estar me dirigindo a vocês. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Nós somos o seu representante, somos o seu missionário em terras olambrense. E queremos, nesse ensejo, agradecer aos irmãos que com coração generoso e missionário têm mantido fielmente esta obra, esse trabalho da implantação do Reino de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo em solo olambrense. Muito obrigado aos irmãos e aos pastores que têm nos assistido aqui com vossas orações e também com as vossas ofertas. A cidade de Olambra, ela precisa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é um momento em que nós devemos redobrar a nossa atenção e a tomarmos para nós esse desafio que Deus nos confiou, que é eu e você, juntos, a sua família, a Igreja Batista do Cambuí e a minha família, trabalharmos arduamente para que o Evangelho de Jesus Cristo conquiste a cidade de Olambra. A paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Renato, por essa saudação desde Olambra. Nós amamos a você, a sua família, a irmã Elizabeth, o seu filho Caleb, os nossos missionários conveniados, trabalhando junto com a Igreja Batista em Olambra. E as nossas contribuições e ofertas ajudam a manter este casal, esta família de servos, e nós temos a grata satisfação de poder, juntos com eles, trabalhar para a obra do reino. Salmo de número 96, versículo 8, nos lembra: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O Senhor, ele é devido glória, louvor, adoração. É isso que nós devemos a Deus. E o versículo continua: trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Nós temos entrado nos átrios do Senhor agora, nesta noite. E nós queremos participar desse momento com as nossas ofertas. As nossas ofertas são uma expressão de louvor e adoração que é devido a Deus. E nós queremos agora estender essa oportunidade a você que está junto conosco, de você compartilhar desse momento, da alegria de poder ofertar de volta ao reino de Deus uma parte daquilo que Ele tem dado e confiado às suas mãos. Use a informação de fazer uma transferência bancária que você vê na sua tela e que Deus esteja enchendo o seu coração de alegria e de gratidão. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer a Deus por estas ofertas. Pai Santo, obrigado, Pai, pela alegria que nós temos em ofertar de volta a Ti. Use, Senhor, esses recursos para engrandecer o Teu reino e fazer presente o Teu nome entre as nações, tanto perto quanto longe. Esteja nos abençoando a cada um, Pai,
com o nosso propósito de ofertar a Ti e receber as Tuas bênçãos, pois nós sabemos do Teu cuidar sobre as nossas vidas tem sido constante e perene, e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para convidar vocês para os nossos encontros, aqueles que nós realizávamos pessoalmente. Agora nós estamos fazendo virtualmente, pelo Zoom, às terças-feiras às 19h30. O Cello sempre posta o link com senha e tudo mais. É bem fácil, gente. E assim, eu gostaria de ter a presença de vocês. Venham, vamos engrossar esse time, assim como nós fazíamos pessoalmente. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Nesse momento de oração, eu quero convidar que você faça uma oração no seu coração, ou talvez entre a família, reúna as pessoas que estão ao seu lado e faça agora desse momento um momento para você apresentar ao Senhor aquilo que está dominando o seu coração. Às vezes é uma preocupação, uma angústia, algo que está fora do seu controle, às vezes é motivo de gratidão. Use esse momento para juntos orarmos e expressarmos a Deus, pois Ele é o Deus que nos ouve e que responde segundo a sua força, segundo o seu poder, segundo o seu amor. Oremos. Ó Pai bendito, nessa noite, nós queremos agora, Pai, colocar nas Tuas mãos cada pedido que está sendo entregue agora perante o Teu altar. Nós sabemos de alguns, mas, Pai, nós sabemos que há tantos outros que nós desconhecemos. Mas o Senhor é soberano, conhece todas as situações, cada vida, cada coração, cada situação. Eu quero, Senhor, agora entregar nas Tuas mãos cada pedido, cada angústia, cada preocupação, cada situação de dificuldade, que todos que nos assistem nessa noite estão não apenas entregando a Ti, mas estão passando em suas vidas. Eu peço, Senhor, que esteja encaminhando o Seu Santo Espírito, primeiro com consolo,
o consolo da sua presença, Senhor, e a paz resultante é algo sobrenatural. E nós que temos experimentado isso, nos ansiamos sempre por essa presença e esse consolo. Esteja ministrando agora, Senhor, onde há essa necessidade. Eu peço, Senhor, pelos que estão acometidos por alguma enfermidade, por aqueles, Senhor, que precisam de um emprego, de alguma solução dentro das suas empresas. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão passando por talvez outras situações que não dizem respeito à pandemia, mas que fazem parte da nossa vida. Talvez são desavenças em algum relacionamento, dificuldades conjugais, dificuldades com os filhos, de alguma outra forma, algum tipo de discórdia com outras pessoas. Eu peço que também o teu Espírito se faça presente, curando e restaurando relacionamentos, fazendo, Pai, que o teu amor impere nas nossas vidas, nas nossas situações, nos nossos corações. Eu peço, Senhor, que continue a repousar a sua mão sobre esta igreja, sobre toda a equipe, Senhor, de líderes e pastores, tanto aqueles que estão, Pai, atuando na linha de frente com ministrações diárias e semanais, como também aqueles líderes de ministérios, Pai, que estão atuando muitas vezes longe das nossas vistas, mas ainda sendo usados por Ti. Eu peço, Pai, que esteja colocando cada um, Senhor, debaixo do Teu senhorio, guiando pensamentos e passos, para que juntos nós possamos apresentar a Jesus para o mundo perdido ao nosso redor. Eu peço, Senhor, por aquela pessoa que nos assiste ainda nessa noite, que ainda há de conhecê-lo como Senhor e Salvador, que esteja ainda nesse momento falando bem de perto ao seu coração, ajudando, Senhor, essa pessoa a conhecer o grande amor que Tu tens para a sua vida, para com a sua situação, independente da circunstância em que se encontra. Eu peço, Senhor, que continue então a nos assistir, não apenas nesse momento de culto, mas através dessa semana, para que nós possamos refletir e espelhar esse grande amor que tem outrora entrado nos nossos corações para o mundo que carece desse amor. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome é que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero encorajá-lo a se inscrever no nosso canal no YouTube, Igreja Batista do Cambuí, é onde você está agora nos assistindo, mas se você ainda não apertou aquele botãozinho, inscreva-se, se torne participante do nosso canal. Você irá receber todas as informações com antecipação das nossas transmissões por esse canal, tanto os nossos cultos como outras atividades durante a semana. Se torne parte da nossa família aqui no YouTube, aperte aquele botãozinho inscreva-se e venha fazer parte conosco no YouTube. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver.
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
nunca sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a mais uma transmissão da Igreja Batista do Cambuí. Quero agradecer a você que aceitou o nosso convite para estar conosco hoje à noite. Hoje é a última mensagem, o último episódio da série Mais Jesus, Menos Religião. Se você ainda não assistiu os outros episódios, as outras mensagens, em nosso canal no YouTube, Igreja Batista do Cambuí, você vai ter acesso à íntegra dessas mensagens dos episódios anteriores. Eu tenho falado aqui sobre religião e falado sobre cristianismo, mais Jesus, menos religião. Tenho falado de religião como sendo um conjunto de regras, de princípios, de doutrinas, de práticas e até estrutura de determinada crença. Temos aprendido aqui que o ser humano é um ser religioso por natureza. Não existe na história registro de povo, de civilização, do passado, do presente, onde não haja ritos, não haja práticas, não haja religiosidade. Seja um grupo étnico mais isolado ou sociedades mais urbanas, nós encontramos religião em todos os lugares, em todas as épocas e entre todos os povos. Paulo pregou a uma sociedade altamente sofisticada. Ele pregou em Atenas, o apóstolo Paulo, lá no primeiro século. E lá em Atenas, ele encontrou um povo que era sofisticadamente filosófico, um povo de profundidade cultural, mas ele encontrou ali vários altares a deuses, inclusive um altar dedicado a um tal Deus desconhecido. E Paulo, se dirigindo àquele grupo, falou: vejo que em tudo vocês são muito religiosos. O ser humano é religioso por natureza. Salomão foi quem nos disse, o sábio Salomão, que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes, livro do Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. E hoje, então, para terminar essa série, eu quero falar sobre religião versus cristianismo. Eu creio que você já ouviu a expressão: todos os caminhos levam até Deus. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: olha, não importa a sua religião, desde que você pratique com fé, desde que você pratique com fidelidade, ela vai te conduzir a Deus. Será que essa afirmação é verdadeira? Todas as religiões levam a Deus, o importante é ter fé? Eu quero hoje falar um pouquinho e contrastar religião com o cristianismo. O cristianismo não é uma religião? Sim, é uma religião. Mas eu tenho enfatizado aqui que, segundo a Bíblia, cristianismo é mais do que religião. Cristianismo é um novo relacionamento com Deus. Eu quero então falar um pouquinho sobre o caminho oferecido pela religião.
ou pelas religiões, e o caminho oferecido pelo cristianismo. Vamos ver o que o cristianismo nos oferece nessa perspectiva de que é mais do que uma religião, é um novo relacionamento. Eu quero comparar então os princípios do cristianismo com a estrutura ou os princípios da religião de uma maneira geral. E eu, para isso, vou ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que eu citei agorinha, que está lá em Romanos capítulo 3. Eu vou ler, Paulo escreveu uma carta à igreja de Roma, e eu vou ler os versos 9 a 12 do capítulo 3, e depois os versos 21 a 31. Eu leio hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, uma versão bem fácil de ser compreendida, e você pode acompanhar a leitura agora. O texto diz: então será que nós, os judeus, e Paulo está falando para judeus e para não judeus, e aí, nessa altura da carta, capítulo 3, há uma pergunta aqui. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação dos que os que não são judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, ou a Bíblia, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Versos 21 a 31. Mas agora, diz o texto, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei que Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Esse é um texto que eu creio que você entendeu, mas eu vou explicar mais detalhadamente. Religião versus cristianismo. Qual é a primeira base da religião? Para a religião, o ser humano é bom e ele só precisa se aperfeiçoar. O primeiro fundamento da religião, que você vai ver já já, se contrasta com o cristianismo para a religião, o ser humano é bom, ele só precisa se aperfeiçoar. O filósofo inglês do século XVII, John Locke, acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco. Ele dizia, uma tábula rasa, marcado pela inocência. O ser humano nascia plenamente puro, cria ele. Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo, esse suíço do século XVIII, acreditava que o homem era bom,
ele afirmou: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Isso está escrito lá no seu livro Contrato Social. Vejam só, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Cada vez que eu leio essa frase, eu pergunto: que sociedade? Formada por quem? Por ETs? Não. Sociedade formada por homens. Na verdade, os homens são todos eles corrompidos. Então, não é a sociedade que corrompe. Sociedade, na verdade, é o grupo formado por pessoas, por seres humanos. Então, a religião afirma isso: o ser humano é bom, ele só precisa se aperfeiçoar, queridos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui no verso 9 de Romanos 3: então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Ou seja, já que o judeu tem a lei, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, será que ele está em melhor situação do que os gentios que não têm esta chamada lei dada diretamente a eles? O texto responde, Paulo responde: de modo nenhum. Já mostrei, Paulo afirma, que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Queridos, a religião diz: os seres humanos são bons, eles só precisam se aperfeiçoar. E o cristianismo afirma: todos nós somos pecadores. O texto mostra com muita clareza, de maneira muito profunda e detalhada, que todos nós nos desviamos, todos nós fazemos aquilo que é errado, porque a Bíblia nos diz, e essa é a ênfase do cristianismo: todos nós somos pecadores. Queridos, para termos uma solução ao problema do pecado, precisamos reconhecê-lo. E o cristianismo afirma, porque o cristianismo afirma que o homem foi criado bom, é essa a doutrina da criação, mas o pecado entrou no mundo, está lá em Gênesis capítulo 3, houve um incidente chamado queda, quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, e nós desde então já nascemos em pecado, somos pecadores por natureza e depois, ao longo da vida, nos tornamos pecadores por escolha. Romanos 3:23, mais à frente no texto, Paulo diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos somos pecadores. Seja você um cidadão moral, bonzinho ou um mau elemento, todos nós somos pecadores. Segunda afirmação da religião: o ser humano deve buscar a Deus. O ser humano é que deve ir em busca de Deus. Queridos, muitos olham para a religião ou para a vida religiosa tendo na mente uma imagem de uma escada, porque essa é a ideia da religião. A religião é o ser humano como que subir uma escada tentando chegar ao céu. Que escada é essa? A escada das boas obras, a escada do bom comportamento, a escada da religiosidade, a esperança de alcançar o céu. Religião é o ser humano tentando alcançar Deus, tentando agradar a Deus, tentando ir em busca de Deus. Mas e o cristianismo? O que é o cristianismo? O cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem. Deus vindo ao encontro do homem. Deus vindo buscar o ser humano por meio de Jesus Cristo. Esta é a diferença do cristianismo. Deus vindo em busca do homem, Deus descendo do céu por meio de Jesus, o mistério da encarnação. Ele vem, assume a forma humana, vem ao nosso encontro para nos resgatar. Lucas 19:10 nos diz o seguinte: Jesus teve encontro com um homem chamado Zaqueu, um homem que era um não religioso, mas um homem que tinha um vazio no coração dele. E ele achava que se ele se encontrasse com Jesus, já que ele tinha ouvido a fama de Jesus, ele poderia ter a sua necessidade satisfeita. Diz a Bíblia que Jesus ia passar por Jericó, e Zaqueu, esse cobrador de impostos, foi ao encontro de Jesus. Ele queria encontrar-se com Jesus, ele subiu numa árvore. Lá ele
porque ele era de baixa estatura, queria ter um lugar adequado, apropriado para ver Jesus. Resumindo a história, Jesus o vê e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus foi para a casa de Zaqueu, passou o dia com ele, esteve com ele, e Zaqueu abriu o coração, entregou sua vida, e ao final Jesus diz: olha, hoje veio salvação a essa casa. Porque esse também é agora um filho de Abraão, um filho de Deus. E termina o texto, Lucas 19:10, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. O cristianismo, diferentemente da religião, não trata da busca do ser humano por Deus, mas de Deus pelo homem. O cristianismo não descreve seres humanos encontrando a Deus, mas seres humanos sendo encontrados por Deus. Vejam só o versículo 25 do capítulo de Romanos 3 que eu li. O texto diz: Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Vejam só, cristianismo é essa oferta de Deus, é Deus vindo em busca do homem que está perdido espiritualmente falando. Deus manda Jesus, ele aqui nasce, ele aqui vive, ele aqui morre e ele também ressuscita. O cristianismo é singular por causa disso, porque é Deus vindo em busca do homem por meio de Jesus. Jesus vem, vive entre nós, ensina, prega, anuncia o Evangelho, anuncia a salvação, ele morre, ele ressuscita para a nossa salvação, e o texto diz: Deus então oferecendo Cristo. Cristianismo tem a ver com este Deus indo ao encontro do homem com essa oferta de salvação. É o que nos diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, cristianismo tem a ver com essa oferta de amor. Deus, diz o texto, oferecendo Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Terceira diferença, religião diz o seguinte: faça e você poderá ser aceito. Faça e você poderá ser aceito ou salvo. É exatamente isso. Toda religião tem como característica principal o esforço humano para alcançar e para agradar a Deus. Religião é baseada no esforço para agradar, para satisfazer as exigências de Deus, para com isso tentar ser aceito no céu. Eu converso com muita gente religiosa e não religiosa, mas quando eu converso às vezes com um não religioso, ele tem uma postura de tentar agradar de alguma forma a Deus para chegar até Deus. Mas quando eu converso com uma pessoa religiosa, aí eu pergunto assim: olha, e você quando morrer vai para o céu? A resposta que eu mais ouço é a seguinte: olha, eu estou fazendo por onde? Isso é, eu estou me esforçando. Queridos, está quase que inerente ao ser humano essa ideia do esforço. Essa ideia de esforço está presente, por exemplo, naquele encontro que um jovem teve com Jesus, um jovem, diz a Bíblia, rico, e ele encontra-se com Jesus e pergunta para Jesus o seguinte: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Queridos, o que essa pergunta significa? Significa o seguinte: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? O que eu preciso fazer para merecer o céu? Esta é a lógica da religião. A lógica da religião é: eu faço para tentar alcançar, eu faço para, quem sabe, no final das contas, merecer. Eu tenho que marcar pontos para ganhar a vida eterna e para ter o favor de Deus. E é por isso que hoje religião é baseada, muitas vezes,
eles em boas obras, em cumprir determinados mandamentos, em viver de determinada maneira, em fazer algumas coisas e não fazer outras. Eu tenho na minha mente a ideia de que as pessoas pensam, e é assim que elas, me parece, têm essa imagem mental, que alcançar a salvação é semelhante a uma balança com 2 pratos, que quando você comparecer perante Deus, terá uma balança, como nós conhecemos, aquelas balanças antigas com 2 pratos, e o que vai se fazer? Não essas balanças mais modernas, as eletrônicas, mas as antigas, você se lembra? O que vai acontecer? De um lado, Deus vai colocar tudo aquilo que nós fizemos de bom, nossas boas obras, nossa moralidade, o que nós fomos como profissionais, como membros da família, e do outro lado, os nossos pecados. E se nós tivermos a sorte de que o que nós fizemos de bom pesar mais, aí nós vamos ser salvos. Mas se pesar menos, nós vamos realmente, nessa hora, sermos declarados perdidos e vamos para o inferno. Essa é a ideia que as pessoas têm da balança. Mas a grande pergunta que eu faço é: quanto é que pesa cada pecado? Quanto é que pesa cada pecado? Há uma ilustração conhecida, eu quero compartilhar com você. Imagine só que você, aí na sua vida, seja uma pessoa que está se esforçando para viver de maneira correta, e você só peque, pense aqui, olha, você só cometa 3 pecados por dia, só 3 pecados por dia. Então você passou o dia, fez tanta coisa, você ali teve um pensamento errado, falou alguma coisa que não era muito boa, entendeu? Agiu de maneira equivocada. Então você, naquele dia, você teve um pensamento, uma ação na sua vida, você falou alguma coisa, 3 só. Eu acho que é até razoável, para nós somos imperfeitos. Mas pense aqui comigo, ao final de um mês, quantos serão os pecados? Ao final de um mês, você terá pecado 90 vezes. E ao final de um ano? Ao final de um ano, você terá pecado mais de 1000 vezes. Pense aí, faça 90 vezes 12. Você terá pecado mais do que 1000 vezes. Agora, imagine que você viva aí 80 anos. Quantos pecados você terá cometido ao final de 80 anos? 80 mil pecados. A minha pergunta é, com 80 mil pecados, você entra no céu ou não entra? Não entra. Mas nós temos que entender, por isso que a religião não nos oferece a solução para o problema do pecado. E aí entra o cristianismo. O cristianismo nos mostra que a forma que Deus nos aceita nada tem a ver com a lei. E aqui, falando de judeus, mas de maneira geral, em fazer alguma coisa, em cumprir algum mandamento. Não é isso, porque essa fórmula não funciona, que por mais que eu me esforce, eu não consigo alcançar. O texto diz que Deus aceita as pessoas, verso 22, por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Portanto, queridos, o cristianismo diz o seguinte, não está nos dizendo, faça a coisa e você poderá ser aceito. O cristianismo vem e nos diz, creia e você será salvo. Creia e você será salvo. É o que diz o texto. Volto a dizer aqui, ele está nos mostrando que Deus ofereceu Cristo como sacrifício e agora, por meio do sacrifício de Cristo, é que ele aceita, diz o verso 26, os que creem em Jesus. Religião diz, eu faço, eu obedeço para ser aceito. Cristianismo diz assim, Cristo já pagou o preço, logo eu sou aceito. É um conceito bíblico chamado, teológico, justificação. O nosso Deus, queridos, é santo, que Ele não pode simplesmente olhar o pecado e dizer que tudo bem. Algo tem que ser feito, um preço tem que ser pago. E esse preço foi pago por Jesus. Jesus é o único que veio ao mundo, viveu como ser humano e Ele não pecou, morreu por nós. E ao morrer, o seu sangue puro foi a solução de Deus para o nosso pecado. Só Ele, um justo pagando pelos pecados de pessoas injustas como nós. Um não pecador
pagando por nós pecadores. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida. E esse é o conceito de justificação. O que é justificação? Significa que agora Deus olha para nós. Ele olha para nós. E Ele não nos vê mais como pecadores, só por um motivo. Porque aquele preço pago por Jesus foi colocado sobre nós. E agora, por causa de Jesus, Deus colocou sobre nós a justificação, o perdão dos pecados. Ele olha para nós por meio de Jesus e nós somos declarados justos. Continuamos pecadores, nós vamos ver, somos transformados sim, mas embora pecadores, somos declarados justos por Deus por causa da morte de Jesus. Religião diz: faça, se esforce e você pode ser aceito. Cristianismo diz assim: Cristo já fez, eu creio, e eu posso então, por meio da fé em Jesus, ser salvo. Nós somos alvos da graça de Deus. O cristianismo é Deus vindo em busca do ser humano para salvá-lo, para resgatá-lo, sem exigir nada em troca. A queda, o pecado de Adão e Eva e os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas é interessante que a reforma protestante resgatou esse princípio, essa verdade da salvação pela graça somente. E aí o texto nos diz: não há lugar para orgulho, não há lugar para se vangloriar, porque é presente de Deus. É como Paulo diz aos Efésios, na sua carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas o texto também disse, aqui é uma mudança de vida: eu não faço boas obras para ser salvo, mas uma vez salvo, eu sou transformado e minha vida muda completamente. E as boas obras, não só boas obras de caridade, mas a mudança de vida vai ser uma evidência agora em mim. O texto diz, Efésios 2, verso 10, porque somos criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nela. Uma vez salvos, a nossa vida é transformada e agora eu mudo de vida, eu faço as coisas em obediência a Deus, não para conquistar a salvação que eu já tenho, mas porque eu fui transformado pela morte de Jesus, do seu sangue derramado em meu lugar. A salvação e a transformação, de fato, agora é presente na minha vida. Queridos, pela graça, diz o texto, verso 24, sem exigir nada, Deus aceita tudo por meio de Cristo Jesus, que o salva. Religião versus cristianismo. Religião que é o esforço do homem para tentar agradar a Deus e, quem sabe, ganhar a salvação e a vida eterna. Cristianismo que é? Cristianismo é Deus vindo em busca do homem perdido, um homem que está morto no pecado, seres humanos que não merecem salvação e o salvando por meio de Jesus Cristo. Cristianismo é a boa notícia do amor de Deus que nos salva apesar de não merecermos. O Evangelho é uma mensagem de amor para pecadores que não têm méritos. É a boa notícia para todo aquele que reconhece que não pode se salvar pelos seus esforços e depende de Deus. Me permita aqui terminar com uma ilustração que mostra muito bem o que eu estou falando hoje. As pessoas, na ideia da religião, têm a ideia daquilo que eu chamo de que estão em busca de uma média final. Você que já frequentou com certeza os bancos da escola, as escolas, sabe do conceito de média, seja antiga ou mesmo hoje nas escolas, a média. Média, o que é? Média é aquela nota exigida para você ser aprovado. Como é feita a média? A média das escolas é o seguinte: imagine que tem aí 4 bimestres. Você tem lá 4 bimestres e você, no primeiro bimestre, tirou uma nota, por exemplo, 9, o segundo nota 8, o terceiro nota 7, o último bimestre nota 6. Para saber que se você vai ou não cumprir aquele ano e passar de ano, soma-se essas 4 notas, divide pelo número de notas, no caso 4, e chega-se à média. Chega-se à média. E a escola define qual que é a média. É 5? É 7? Qual é a média? Então imagine que a média seja 7, e você tirou
8 no primeiro bimestre, 9 no segundo, 7 no terceiro, 6 no quarto. Se você somar, você vai, com certeza, estar acima da média e você vai passar. As pessoas têm uma ideia de que na religião ou na questão da salvação é assim também. Eu vou fazendo e eu tenho lá, eu procuro ser um bom membro de família, um bom profissional, um bom cidadão, eu procuro ter um equilíbrio nas minhas palavras, eu procuro ser moralmente equilibrado, e eu vou vendo, eu procuro ter um pouco de religião na minha vida, cumprir um pouco ali dos rituais da igreja, e eu acho que no final das contas, Deus vai somar tudo isso e dizer assim, olha, ele foi bom aqui como membro da família, não foi tão bom aí como religioso, mas ele foi um bom profissional, vamos somar, tirar a média. E aí, se ficar na média, passa. Ok, é uma ilusão, porque eu quero dizer para você que, de fato, a média para entrar no céu é 10, a nota é 10. O céu só pode entrar a perfeição. E a Bíblia nos diz aqui, como já vimos, que nós todos somos pecadores. Então, o texto lá no começo, eu li, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adora a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Não está dizendo que nós só façamos coisas ruins, mas significa que com o nosso próprio esforço, ninguém consegue alcançar a nota máxima, a nota exigida para alguém entrar no céu, para alguém ser salvo. E a nota máxima só foi alcançada por Jesus. E por ser alcançada por Jesus, nós dependemos dele. O que é que eu preciso fazer então? Se a salvação não é por meu esforço, o que eu preciso fazer? O que a Bíblia nos diz? Aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, a morte dele em nosso lugar. Aceitar o que ele já fez por nós, o pagamento que ele fez na cruz. Sabe, esse é o desafio. Mas muitas pessoas ainda têm, infelizmente, optado pelo esforço religioso, por regras, por rituais, por sistemas, por fórmulas, por boas obras, para chegar até Deus. Mas o cristianismo diz que é aceitar o que Deus já fez por nós na cruz. Eu quero te perguntar hoje à noite, qual tem sido a tua opção até hoje? Talvez você tenha crescido aprendendo que era preciso fazer algo para conquistar a salvação, que era preciso se esforçar, mas hoje você aprendeu que salvação não é questão de mérito, não é questão de merecimento, é questão de graça, de presente de Deus. Jesus já pagou pelo nosso pecado. Nós não precisamos pagar por ele. Nós temos que depois viver para a glória de Deus, mas ele nos transforma. E eu quero desafiar você a hoje à noite entregar sua vida a Jesus, a abandonar o caminho do esforço religioso e aceitar o que Jesus já fez por você na cruz. No final das contas, só há dois caminhos: o caminho do esforço religioso ou o caminho da misericórdia de Deus. Qual é o caminho melhor? O caminho do esforço religioso é você nadar e morrer na praia. O caminho, queridos, da misericórdia de Deus é aceitar o que Cristo já fez por você e ter a certeza da vida eterna, porque nós jamais seremos capazes de cumprir o que Deus espera de nós, como Jesus cumpriu. Eu queria convidar você a pensar um instante aí e abandonar o caminho do esforço religioso. O esforço religioso, essa busca de tentar chegar, se aproximar de Deus, de conquistar a salvação, é um esforço em vão que nos desgasta. Hoje eu quero convidar você a depositar sua fé em Jesus. Queria que você baixasse sua cabeça agora, onde você está, ou elevasse seu pensamento a Deus para nós orarmos. E eu quero fazer uma oração. E se você hoje à noite quer entregar sua vida a Jesus, eu queria que você aí, no seu coração, repetisse essa oração, entregando sua vida a Jesus. O texto é muito claro, que a forma que Deus nos aceita é por meio da fé. Ele salva todo aquele que crê. Eu queria convidar você a entregar sua vida a Jesus. Baixe sua cabeça, ou eleve seu pensamento a Deus agora. Deus de amor, hoje à noite nós
aprendemos mais uma vez que o cristianismo não é a religião do esforço humano, mas da graça, da misericórdia e da bondade divina. E eu quero agora, com esses que estão me ouvindo, fazer essa oração, entregando a vida ao Senhor. E se você quer fazer essa oração, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu não posso te agradar de fato. Eu reconheço que eu não consigo cumprir os requisitos para ter a vida eterna. Mas eu quero agora depositar minha fé em Jesus Cristo e aceitar o sacrifício dele por mim na cruz e começar uma nova vida, caminhando numa vida em que eu serei teu filho e o Senhor será o meu Pai. Eu quero caminhar assim, para a tua honra e para a tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você fez essa oração, eu queria mandar um presente para você. Há um livro que você pode ver aí na tela, chamado Um Presente para Você, que é um evangelho de João, um evangelho que fala sobre Jesus, sua vida e ministério. E eu queria mandar para você como um presente para que você possa crescer na fé. Basta você mandar agora um WhatsApp para esse número que aparece na tela, ou escrever um e-mail também para esse endereço que aparece na sua tela, colocando o seu nome completo, o seu endereço, e eu vou, via correio, fazer com que este presente chegue para você, que na verdade vai falar sobre esse presente que é a salvação. Então você hoje, se você entregou sua vida a Jesus, eu vou estar orando por você, mande o seu nome, mande o seu endereço, e eu terei prazer de enviar esse presente para você ainda essa semana. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus nos abençoe. E eu quero te convidar todos os domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, estamos nesse canal e você pode participar conosco. Que Deus te abençoe. Nós estamos chegando ao fim de mais um culto, de mais uma transmissão aqui online. Agradeço a sua participação conosco e quero terminar fazendo um convite. Próxima quinta-feira, 19h30, mais um culto de oração. Você é nosso convidado. Domingo que vem, às 9 às 19. Nós vamos cantar a última música já, mas antes disso eu quero novamente falar para você que entregou sua vida a Jesus hoje. Escreva para esse WhatsApp ou para este e-mail, mande o seu nome e endereço, porque eu terei o prazer de enviar gratuitamente um exemplar desse livro, um presente para você, que é um exemplar do Evangelho de João. Vai abençoar muito sua vida. Então, agora mesmo, escreva aí no e-mail ou mande um WhatsApp e durante a semana você vai receber em sua casa. Desejo a você uma excelente semana, abençoada por Deus, e vamos terminar esse culto cantando essa verdade, que nós somos filhos e filhos amados de Deus. Boa noite a todos e ótima semana. Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho